Iniciemos a nossa celebração eucarística, saudando nessa comunidade, para celebrarmos o início do nosso tríduo pascal, a noite da instituição da Eucaristia, a noite da instituição do sacerdócio, a noite da instituição do mandamento do amor. E as três leituras que ouvimos hoje, elas narram exatamente aquilo que foi a instituição da Eucaristia, aquilo que foi a celebração da ceia pascal dos judeus. A primeira leitura, profeta, livro do Êxodo, narra exatamente a celebração de uma ceia judaica, recordando a passagem do Egito para a terra prometida, a passagem da vida de escravidão para a vida de liberdade, a Páscoa dos judeus. Para nós, hoje, povo de Deus, Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Não faz mais sentido a antiga ceia. Agora, o verdadeiro Cordeiro é o próprio Cristo, que na sua paixão realiza a verdadeira e definitiva libertação. Não tem mais Egito, não tem mais caminho para a terra prometida. Jesus, com a sua paixão, morrendo na cruz, veio nos trazer a libertação definitiva. A segunda leitura narra exatamente, carta aos Coríntios, a instituição da Eucaristia, justamente para nos dizer que na Eucaristia sempre encontramos o Cristo feito pão. Essa carta aos Coríntios talvez é a narração da Eucaristia mais antiga que se tem notícia. Jesus, o verdadeiro pão, o pão da vida. E por fim, o nosso Evangelho nos coloca diante de uma cena, se não a mais bela, uma das mais belas. Uma cena comovente, a mais grandiosa expressão de humildade de Jesus, que foi esse ato de amor, esse ato de servir-se incondicionalmente aos seus discípulos. E tem alguns verbos, 6 verbos ali, que nós precisamos destrinchá-los. Diz a leitura do Evangelho que Jesus levanta-se,
Depois Jesus tira o manto. Depois Jesus pega uma toalha. Depois Jesus derrama água numa bacia. Depois Jesus lava os pés dos discípulos. E por fim Jesus enxuga com uma toalha. É o texto que nós lemos no Evangelho de hoje. Olha só a clareza da missão de Jesus. Ninguém serve em estado de imobilidade, gente. Por isso Jesus se levanta para agir. Depois ele tira o manto. Ele se despe de toda e qualquer superioridade. Tira o manto. Simplesmente tira o manto. Sendo rei, ele não fez do cetro nem da coroa algo para se conquistar poder ou para se barganhar alguma coisa. Ele tira o seu manto, se despe de toda e qualquer superioridade. Depois, diz o Evangelho, ele pega uma toalha, uma bacia e um jarro com água. Isso prova que o seu reinado não é desse mundo. O seu reinado vem do Pai, portanto, um reinado divino. Ao derramar água naquela bacia, já estava muito clara a intenção de Jesus de limpar, de purificar, de libertar de toda sujeira interior e exterior também. E depois Jesus enxuga os pés dos discípulos, inclusive daquele que ia trair logo em seguida. Aí está a grande lição de amor, aí está a grande lição de serviço, a grande lição de entrega. Nessa cena, nós estamos diante de um rei que se torna pequeno. Nós estamos diante de um rei que se torna pobre, de um rei que desce ao nosso encontro, de um rei que assume o último lugar na fileira dos humanos. É a segunda leitura de Domingo de Ramos. Um Deus que desce, que deixa por um instante de ser Deus, que assume a condição humana, que assume a condição de escravo, que morre na cruz, para dizer que, para cada um de nós, que ninguém está fora do projeto salvador de Deus. Não importa a vida que nós andamos levando, gente. O que importa é qual é o compromisso que nós vamos assumir hoje com Deus. Por isso, hoje é decisivo nas nossas vidas. Eu vos dei o exemplo, disse Jesus. Façam a mesma coisa. Eu acredito que os discípulos ficaram sem entender muita coisa no primeiro momento, até porque se lavava os pés antes da ceia. A ceia era algo solene na celebração da Páscoa, e Jesus faz o caminho contrário. Jesus lava os pés dos discípulos durante a ceia, e a beleza está nisso. Eu vos dei um exemplo, façam a mesma coisa. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, é porque ele quis demonstrar o seu grande amor, é porque ele quis mostrar que toda a humanidade, que toda a criação, Deus se prostra diante dela, quando ela caminha nos planos de Deus. Jesus se prostra, Jesus se ajoelha diante da humanidade, ali diante daqueles discípulos. Não foi a primeira vez que Jesus faz isso, não. Jesus se ajoelhou para curar as feridas. Jesus se ajoelhou para fazer lá um pouquinho de barro e devolver a vista para aquele homem. Jesus se ajoelhou diante daquela mulher pecadora. Um Deus que acolhe, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se prostra diante das nossas misérias, como uma última tentativa para que nós nos endireitemos, para que nós voltemos a caminhar nos seus caminhos. Portanto, meus irmãos, não há motivos para ficarmos achando os melhores, não há motivo para sermos melhores do que os outros. A nossa caminhada de cristão só tem sentido quando eu começo a me despir do meu comodismo, quando eu começo a me despir da minha autossuficiência, quando eu começo a me despir das minhas atitudes de arrogância.
A minha caminhada de cristão só tem sentido quando eu deixo de fazer da comunidade um lugar de disputa de poder, quando eu deixo de fazer da comunidade um lugar para exercer o autoritarismo, um lugar para fazer fofoca, um lugar para caluniar. Quando eu deixo isso para trás, aí eu estou caminhando nos caminhos de Jesus. Aí eu estou sendo digno desse Deus que se prostrou diante de mim através daqueles discípulos. Que nós possamos, ao iniciarmos essa caminhada do tríduo pascal, que nós possamos rever as nossas atitudes, que nós possamos rever os nossos atos, as nossas palavras, que elas possam ajudar a construir, que elas possam ajudar a lavar a nossa comunidade de toda e qualquer atitude que, ao invés de aproximar, afasta. E aí sim nós vamos estar dando a nossa contribuição para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.